Muito bem, vamos então falar do período composto por coordenação. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em entender, acham complicado o período composto por coordenação, subordinação, mas calma. Vamos aprender de um jeito fácil, vamos fazer passo a passo, entendendo que quando ele sai do período simples, as diferenças do período simples e do período composto, e você vai ver como não é tão difícil, ok? Então, vamos para a aula. Bom, aqui, chegando aqui na lousa, nós vamos mostrar primeiro a diferença, né, entre período simples e período composto. De uma forma simples, podemos comparar período simples como se fosse um ônibus. Um ônibus é um veículo que é formado de um só elemento, né, ele não se conecta com nenhum outro ali, e ele serve para transportar pessoas de um lado para o outro, tá? Então você vê ali, entrou no ônibus, pagou sua passagem, você vai do ponto A ao ponto B, então ele é um só veículo. Já um trem, ele pode ser composto de mais vagões, né? Tem trem de passageiro, trem de carga, mas eu posso ter, por exemplo, um trem que é apenas aqui a máquina, né, onde fica o maquinista e apenas 2 vagões, que é um trem relativamente pequeno. Eu posso agregar mais vagões, 10 vagões, 20 vagões, vai ser um trem enorme, ele continua sendo trem. Então, repare a diferença, um único elemento. Período simples é aquela frase que tem apenas uma oração, tem apenas um verbo ou uma locução verbal. Já no período composto, você tem uma frase com mais orações. Relembrando, oração é a frase em que tem um verbo ou uma locução verbal, tá certo? Nas nossas aulas, tem uma aula aqui no meu canal, acho que vai estar aparecendo, tem uma aula aqui que está aparecendo aqui o link de frase, oração e período. Se você tem dúvida, veja essa aula para entender a diferença de frase, oração e período, tá? É como elas funcionam, como elas estão interligadas. Aqui, para essa aula, nós precisamos que você entenda bem a diferença em frase nominal e oração, que é a frase verbal, certo? Então, continuando, tá? Então, eu tenho aqui um único elemento e um conjunto de mais elementos. Vamos lá entender aqui o que é um período simples. No período simples, a mensagem ela é direta, ela é simples. Tem apenas uma ideia dentro dela ali. Por exemplo, os alunos entregaram o projeto no prazo, tá? Só lembrando aqui, né, coloquei um lembrete aqui que na escrita a frase ela vai iniciar com uma letra maiúscula e vai terminar com um ponto que indica o seu final. Na língua portuguesa, pontos que terminam, encerram frases são ponto final, exclamação, interrogação e reticências. Continuando aqui, período simples é uma frase que tem apenas uma oração. Olha o verbo aqui, entregaram. Eu tenho sujeito, tenho predicado, tem aula de sujeito e predicado também no canal, mas vamos falar aqui só da estrutura da oração. Tenho aqui um verbo, o verbo entregar. Eu tenho então uma única mensagem, que os alunos fizeram uma coisa, o que eles entregaram algo, o que? O projeto no prazo. Então tenho situações que acontecem, mas todas elas estão estruturadas ao redor do verbo entregar. Então, uma única oração, um período simples. Na língua portuguesa, nós chamamos esse período simples de oração absoluta, tá bom? Guarda essa informação, só uma curiosidade, mas uma frase, uma oração absoluta é uma frase que tem apenas uma oração. Então, tranquilo, entendido isso? Vamos aqui para período composto. Eu tenho aqui ideias conectadas. Como eu falei, no período simples, nós temos apenas uma oração, uma ideia, né? Não necessariamente precisa ser curto, mas eu tenho uma ideia. Mas nem s não quando nós nos comunicamos, nós não falamos apenas uma ideia, tanto que eu estou falando aqui, estou colocando períodos compostos o tempo todo. Nós temos que ter muitas vezes mais ideias para conversar, senão fica uma conversa muito chata, aquela coisa, só fala curtinho, responde rapidinho. Aqui eu tenho uma outra frase, começando com uma letra maiúscula, terminando aqui com ponto final, que diz: "Os alunos entregaram o projeto no prazo, o professor iniciou a correção". Eu poderia ter aqui, antes, ao invés dessa vírgula, poderia ter um "e", um "mas", e a frase seguinte seria diferente, mas eu preferi fazer assim. Então aqui nós temos o quê? A primeira oração, que é que nós já tínhamos visto, os alunos entregaram o projeto no prazo, e na sequência uma segunda oração.
o professor iniciou a correção. Reparem que a frase não encerra-se aqui. Lembre-se, para encerrar a oração, eu tenho que ter um ponto final, uma exclamação, uma interrogação ou reticência. Então a frase está seguindo até terminar aqui no ponto final, tá? Então, quando nós temos uma frase com duas ou mais orações, duas ou mais estruturas que se envolvem, são feitas ao redor de um verbo ou de uma locução verbal, nós temos um período composto, tá certo? Vamos entender aqui, agora que nós já vimos um pouco do que é período simples e o período composto, a relação de dependência e independência, tá? Ainda não estou falando de tipos de oração coordenada ou subordinada, vou falar mais para frente. Eu quero que você entenda primeiro a relação de dependência e independência. Existe um tipo de período composto que as orações são independentes, elas são colocadas ali uma ao lado das outras. Já existe um outro tipo de período composto que elas exercem uma dependência gramatical uma em relação à outra. Quero que vocês entendam essa diferença. Então vamos lá. É como se fosse mais ou menos a ideia do trem. Repare aqui, eu tenho de novo um trem. Ele tem aqui um, 2, 3 vagões, tá certo? Se por acaso eu tirar um vagão, ele muda? Deixa de ser trem? Não, ele continua sendo trem. Ele é um trem menor, mas é um trem. Se eu acrescentasse mais vagões, deixaria de ser trem? Também não deixaria de ser trem. Continuaria sendo um trem, porém maior, tá? Então, as orações, coordenadas, as orações independentes são aquelas que simulam um trem. Elas estão colocadas ali, têm a sua importância. Por exemplo, eu tenho um trem, vou voltar aqui para outra imagem. Ó, esse trem aqui está carregando óleo, esse trem aqui está carregando, sei lá, minério de ferro, esse outro trem aqui tá, esse vaguinho, trem não, vagão, né? Esse vagão aqui, aliás, está carregando óleo, esse aqui minério de ferro, esse aqui, sei lá, carregando areia, enfim, e todos eles estão indo para algum lugar, tem uma função. Então, apesar de serem independentes, eu não posso colocar areia junto com óleo. Vai ser uma loucura e nem vice-versa. Então eu vou nem com a areia, nem com a minério de ferro, vai ser uma confusão. Então cada um tem a sua função dentro dessa estrutura de trem, mas eles são independentes. Agora eu quero que você veja a imagem do ônibus. É um ônibus de 2 andares. Se eu pegar uma serra muito grande e serrar esse trem ao meio e tirasse essa parte daqui e colocasse aqui atrás, continuaria sendo trem? Bom, a parte de baixo, isso aqui provavelmente continuaria. Eu teria aqui uns assentos, eu não teria mais função, aquela escada que vai para o segundo andar. Ele ficaria feio, todo rasgado, cortado, serrado. A parte de baixo, sim, ela continuaria sendo um trem. Mas e essa parte de cima, ela seria um trem? Não, não seria um trem. Então eu não posso mudar aqui, transformando os dois em uma coisa só. Então essa é a ideia que eu quero dar para você. Então, na oração coordenada, os vagões eu posso tirar e acrescentar sem que eles interfiram no que ela representa, na frase em si. Perde uma informação, mas continua sendo uma frase. Já nas orações subordinadas, isso não acontece. Vamos lá para as frases que vão ajudar você a entender melhor. Repare aqui nessas independentes. Eu posso dizer assim, ó, fui ao mercado e comprei frutas. Uma única frase. Começa aqui, termina aqui. Tem aqui um e ligando uma à outra, mas ele só está fazendo uma ligação. Vamos falar um pouco mais dele depois. Eu posso transformar essas duas orações em duas frases. Repare, aqui eu tenho apenas uma frase. Aqui eu tenho duas frases, ó. Uma aqui que vai até aqui, termina com ponto final. Ok? Que seta mais horrorosa, termina com ponto final e ok. Agora aqui não. Eu comecei uma oração, uma frase, terminei com ponto final. Comecei outra, ponto final. Repare que eu tenho letra maiúscula aqui, letra maiúscula aqui, letra maiúscula aqui, mas aqui não. Então aqui eu fiz duas frases, dois períodos simples. Então as orações coordenadas têm essa característica. Elas podem ser transformadas em períodos simples. Eu posso criar algo parecido com uma lista. Já nas dependentes, que vai ser um outro assunto que nós vamos falar lá na frente, eu só estou mostrando para você que a diferença de dependência e independência eu não consigo separar fazendo com que as duas sejam frases independentes. Repare na frase aqui. Eu quero que você preste atenção
Ok, a frase começou aqui, foi até aqui, eu tenho aqui o meu ponto final encerrando aqui. Se eu separasse aqui, ó, eu quero, imagine que eu separei aqui, ó, tentei fazer 2 orações aqui, ó. Eu quero. Se eu chegar assim só para você, eu quero, não faz o menor sentido. Se eu chegar ali em cima e falei, fui ao mercado, opa, tranquilo, a informação tá completa. Agora se eu falar, eu quero, o que que você fala assim, o que que você quer, Carlinhos? Eu tenho que explicar o que eu quero. Daí eu posso falar, eu quero que você preste atenção. Aqui eu tenho um período composto, porém eu tenho uma oração que é dependente da outra. Carlão, como que seria um período simples aqui? Eu poderia falar que eu quero jujubas. Todo mundo sabe que eu gosto muito de jujubas, né? Se eu colocasse eu quero jujubas no período simples, eu não teria uma oração. Porém, eu tenho agora aqui um complemento do verbo querer, ele está completando o sentido do que eu quero, e esse complemento é um verbo, perdão, é uma oração, porque ela tem um verbo, ó. Eu quero, o que que eu quero? Que você preste atenção. Tem uma oração completando o sentido de um quero, tá? Do que eu quero, tá certo? Então, só para entender, só para mostrar a diferença do que é dependente e independente, tá certo? Nesta aula, e talvez, né, eu grave mais uma aula completando aqui, nós só vamos falar das independentes, ou seja, dos períodos compostos por coordenação. Tranquilo até aqui? Beleza. Vamos então falar dos períodos compostos por coordenação, ou orações coordenadas, tá? Para continuar essa conversa, eu vou pegar um exemplo de um cara arretado, Guimarães Rosa, aqui em Vidas Secas. Vamos lá. Em Vidas Secas ele diz assim, ele nos dá um trecho para usarmos aqui nosso exemplo. A caatinga estendia-se, o sol queimava, os bichos morriam. Olha que coisa interessante aqui. Então ele nos dá 3 informações do que está acontecendo aqui. Primeiro, a caatinga estendia-se, ou seja, terreno, deserto, a seca ia embora. O sol queimava, estavam ali desprotegidos, né? Se você não leu essa obra aqui, então leia, grande obra chamada Vidas Secas de Graciliano Ramos, tá certo? Que uma das obras mais fantásticas da literatura brasileira, que fala ali de um grupo de retirantes, eles estão lutando contra a seca, caminhando no deserto. Então eles estão ali caminhando, procurando algum lugar para viver, então a caatinga estendia-se, o sol queimava, os bichos morriam. 3 coisas aconteciam aqui. Então tem a primeira oração, segunda oração e a terceira oração, ok? Repare que aqui elas estão separadas por vírgulas, tá? É importante essa informação. Tanto a primeira, ela não inicia-se com nada, a segunda é separada da primeira por uma vírgula e a terceira é separada da segunda por uma vírgula também, certo? Aqui nós temos uma coisa chamada oração assindética. As 3 são orações assindéticas. O que quer dizer assindética? Nós vamos trabalhar aqui no período composto com o sindeto. O que é um sindeto? Sindeto é uma palavrinha que liga uma oração à outra, ela conecta uma oração à outra, tá? Uma pequena correção aqui, em alguns momentos eu falei sindeto, porque existe na língua portuguesa as 2 expressões. Alguns gramáticos chamam de sindeto, outros de síndeto, mas é a mesma coisa, tá? Existe até uma figura de linguagem chamada polissíndeto, que é a repetição de sindetos ou síndetos. Mas tanto faz um quanto o outro, mas é só um detalhe. Oração a outra, tá? Então ela é um conectivo, também chamada de conjunções. Na língua portuguesa, ela pertence à classe das conjunções. Quando eu não tenho uma oração iniciada por um sindeto, ela é uma assindética. A de ausência, tá? A de ausência, ausência, não tem. Então, quando não tiver, não for iniciada por uma conjunção, por um sindeto, ela é uma assindética, tá certo? Olha essa segunda oração aqui. Fabiano olhou o céu, suspirou e seguiu viagem. Eu tenho também aqui 3 orações, eu tenho 3 informações sendo dadas aqui. A primeira informação, Fabiano olhou o céu. Fabiano suspirou. Fabiano seguiu viagem. Então, olhando para o céu, não tem chuva, desespero, gente com fome, com sede, cansados, né? Eles estão. Então, eu tenho aqui também
3 orações, ok? A primeira oração, segunda, terceira ordem em que elas são lidas, em ordem que elas aparecem. A primeira, de novo, eu não tenho aqui um conectivo iniciando ela. Carlão, mas no início não faz sentido. Vai fazer. Calma aí que vai fazer. Mas observe que aqui eu não tenho nenhuma palavra, nada ligando, né, essa palavra a alguma outra ideia. Aqui também não. Ah, Carlão, mas tem a vírgula. Vírgula não é palavra, vírgula é ponto. Então, ligando esta com esta, eu tenho uma vírgula, ok? Tranquilo, vamos entender. Já vimos que é uma assindética. Então, a primeira oração eu tenho que dar um nome para ela. Assindética, tá? Não tem razão comprido que tá aqui, não tem um conectivo no início dela. Aqui, a minha segunda, a assindética também, porque ela não inicia-se com nenhum conectivo. Porém, nós temos agora um E, nós temos uma palavrinha, que é sim um sindeto. Nós vamos ver lá para frente que ele pertence a um tipo de sindeto. Vamos estudar os tipos de conjunções, mas aqui eu tenho uma oração coordenada sindética, né? Essas duas são vírgulas, aqui é um conectivo, aqui eu tenho uma sindética. Percebeu? Ó, primeira, a sindética, essa primeira tá aqui. Segunda, a sindética, tá aqui também porque não iniciou-se com conectivo. A terceira começou sim com um conectivo. Então ela é uma oração coordenada. Quando tem conectivo, ela tem um nome, tá? Ela é sindética alguma coisa, mas isso a gente vê depois, tá certo? Lembrando, sindeto é uma conjunção, é a mesma coisa, é um conectivo, é algo que conecta uma ideia a outra ideia. É um plug, como se fosse um plugzinho que liga uma oração a outra oração, certo? Tranquilo? Seguindo, acabamos aqui a nossa primeira aula, tá certo? Então, essa aula foi uma aula introdutória, uma aula mais para explicar para você o que é um período simples, o que é um período composto, o que é uma oração dependente, uma oração independente, e começamos a falar do que é uma sindética e assindética. Na próxima aula eu vou falar dos tipos de orações coordenadas sindéticas. Eu vou relembrar o que é uma assindética, em todo momento eu estou falando ali, você vai percebendo quando tem e quando não tem, mas o foco é falar das sindéticas e os tipos de sindéticas que nós temos, tá certo? Então é isso, espero que você tenha gostado. Eu não vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar, porque o foco aqui é que você aprenda o que é oração coordenada, aprenda o que é sujeito e predicado, o que você aprenda, tá certo? Se você quiser compartilhar com seu amigo, quiser comentar e curtir, fique à vontade, mas eu não vou ficar aqui pedindo isso, tá certo? Que o meu foco aqui é ensinar. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Fui!